comunidade do Gondom. Bom, uma das questões importantes da gente colocar é que a fragmentação ela não se dá só no processo de licenciamento. Parece que fragmentação é um modo de operação, tanto do governo como da própria empresa. A fragmentação está se dando na forma de lidar com as famílias, na forma de cadastrar os moradores, na forma de identificar as comunidades. A comunidade do Gondó, de repente, se viu fragmentada e Ferrugem virou Gondó e Gondó não virou Ferrugem. Uma parte do Gondó tem a denominação alterada a critério da própria empresa, a despeito da construção cultural e de nenhum reconhecimento físico ou geográfico de que Gondó se constitua como Ferrugem. Então, o que eu quero deixar aqui é a necessidade de uma revisão dos conceitos de atingido, a necessidade de uma reorganização desse cadastro socioeconômico com uma definição físico-geográfica dos princípios que definem que comunidade é essa, qual comunidade está sendo atendida, qual comunidade está sendo escravizada, qual comunidade está sendo degradada. Muito bem. Eu queria, em primeiro lugar, falar do sofrimento da população atingida, principalmente através da justiça, doutor. Eu sei que o promotor de justiça, numa comarca como Conceição, ele cuida do civil, do eleitoral, cuida do criminal e cuida de toda a amplitude disso. É impossível ele dar conta ainda de responder todas as questões ambientais no prazo certo. O mais degradante de tudo, da justiça, é que na hora que o promotor se inteira dos assuntos, ele é transferido, ele sai, e outro promotor que chega tem que começar tudo outra vez, e o juiz, isso é o mais grave disso tudo. É um crime contra os pequenos isso. Eu acho que está na hora da justiça criar um Ministério Público só para cuidar da área mineral. Outra coisa, gente, eu estou vendo aqui todo mundo reclamar disso aqui. Vamos criar uma solução também mais drástica contra a mineradora. Por que nós não fizemos uma coisa? Estamos aqui atingidos. Vamos criar um movimento dos atingidos com mineração. Como tem movimentos atingidos com barragem. Como tem o MST. Como tem a Via Campesina. Vamos chegar perto desse povo e falar com eles, pedir a eles que treinem, ensinem a negociar. Ensinem vocês a trabalhar em cima disso. Eles estão aptos, tenho certeza que se um dia eles estiverem junto com vocês, juntamos lá umas 600 pessoas, vamos fazer uma visita ao canteiro da Amplo lá e vamos ficar lá até que eles dêem a solução para vocês. Muito obrigado. Professor André Zouri. Eu vim dar um depoimento e com ele fazer uma denúncia. Eu sou servidora... Andréa Zouri, da UFMG. Andréa Zouri, professora da UFMG. Eu sou servidora pública federal e tenho como atribuição realizar atividades de pesquisa, ensino e extensão. Este final de semana eu estive em Conceição do Mato Dentro para realizar o meu trabalho com os meus alunos e a minha colega Ana Flávia e colegas do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e fomos o tempo todo pressionados, intimidados, constrangidos na realização de nossas atividades de trabalho por esse carro que já foi mostrado, essa caminhonete 007, que estava nos espionando o tempo todo e nos causando medo, nos intimidando, nos constrangendo, na tentativa de nos aterrorizar, de causar medo, e realmente é muita responsabilidade para um professor em relação às nossas vidas e dos nossos alunos que são jovens e que ficam com medo também. Então eu queria deixar essa denúncia porque como servidora pública federal eu tive essa dificuldade de realizar o meu trabalho, minhas obrigações. A caminhonete então, por fim, ficou atravessada na via. Estávamos acompanhando a senhora moradora, eu vou dizer o nome dela porque eu acho que ela então precisa também de proteção, que é a dona Rita. Dona Rita, cadê a dona Rita?
para lá fora. Dona Rita estava nos levando na propriedade dela e aí ela foi interceptada junto conosco, eram umas 40 pessoas, e os seguranças, os funcionários da empresa, esconderam os seus crachás, não se deixaram identificar, e aqui está a Dona Rita, e Dona Rita, agressivamente perguntaram o nome completo dela, e eu que estava do lado dos outros, eles não perguntaram o nosso nome, só o dela. Eu ainda perguntei, o senhor não vai pegar no meu nome? E aí eles começaram viram e começaram a fotografar e a nos filmar, a todos. Vocês não fotografaram eles também, não? Sim, fotografamos também. Mas eu quero deixar aqui, fotografamos, eu pedi a identificação dele, ele escondeu o crachá, não quis se identificar. A empresa é Anglo América? E ficou funcionários da Anglo América, né? Então, essa é uma situação gravíssima. Nós testemunhamos, então, essa pressão, esse constrangimento à liberdade de vida dos moradores, né? Esse amedrontamento. Vocês poderiam nos fornecer as fotos que tiraram? Todos os fotos. Porque no seu caso, por ser servidora pública federal, além de representar pedindo a abertura de um inquérito policial na Polícia Civil, nós vamos pedir na Polícia Federal também. Sim. Para servidora pública. Então, nós já vamos aprovar aqui a abertura desses 2 pedidos de inquéritos policiais. Nós temos fotos, filmes, tudo, né? E todas as 45, 50 testemunhas que estavam lá, os alunos aqui. Ali, obrigado, Andréia. Seu tempo, Dona Rita. Nome completo, Dona Rita. Dona Rita. Meu nome é Rita Teixeira Filha Moura. Rita Teixeira Filha Moura. Anota o nome aí, gente. Rita Teixeira Filha Moura. Filha Moura. E a minha mãe é Dona Rita Teixeira da Silva, que é proprietária do terreno, que a gente ainda nem negociou, então a gente não pode mais ir no terreno. É o caso que ela falou aqui, que eles proibiu a entrada lá. Até então, a gente não é conhecido como dono do terreno. A minha mãe não é dono do terreno. É como a gente ela tem a posse. Não, ela tem o terreno compra e paga. A gente tem aqui o documento. Sim, mas ela não tem o registro em cartório. Tem, ela tem tudo. Pela firma. Pela firma. Ah, tá. Não houve a partilha. A firma não reconhece que a minha mãe é proprietária do terreno, que é 39 hectares, então ela, só que tem uma irmã minha que eles compraram uma posse na mão dela, só o lugar dela, e a gente ficou sem entrar no terreno mais, sem liberdade com esse terreno. Então, a gente hoje não pode nem entrar no terreno mais, como a moça expressou aqui. E a senhora se sentiu ameaçada, intimidada por esses jagunços da empresa? São 3 rapazes. 3 jagunços. Colocaram a caminhonete na frente, a gente estava com eles todos e eles não deixaram entrar. Antes a gente ter ido lá, a gente, o advogado que é o Elcio aqui, o Júnior, o Elineu, e eles ainda queriam fazer um boletim de ocorrência dos meninos, rebocar o carro dos meninos. Eles queriam? Queriam. Porque, olha, isso é usurpação de função. O segurança da empresa, primeiro eles têm que andar armados na área interna da empresa. Não há armamento externo, só no transporte de valores pecuniários. É claro na legislação, só transporte pecuniário. Então isso é usurpação de função. Não pode prender como prenderam em 2009 e levaram pessoas para a delegacia. E não podem tomar esse procedimento e falar que vão fazer apreensão de carro. Isso é usurpação de função. E deixar bem claro que aí envolve uma funcionária pública federal, é caso de Polícia Federal. Nós vamos ter que entrar na Polícia Federal e na Polícia Civil. Tá? Até então os meninos que foram lá comigo, eu não sabia, fiquei na minha casa e os meninos foram para a cidade sozinhos. Eu não sabia, porque se eu soubesse que ia acontecer tudo isso lá na cidade, eu teria ido com eles para me apresentar para o tal Barroso, que é o chefe de segurança. E esse Barroso estava nessa... Esse Barroso, deixa ele contar para mim. Ele tá... Inclusive, se apresenta, Bel. Advogado da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E você tem atuado lá como advogado. E tem atuado com várias famílias lá. A questão principal, Duval,
é que o sargento Barroso, ele é reformado da Polícia Militar. E lá se confunde o espaço público e o privado. Lá ele manda e desmanda dentro do quartel. Fazem do público uma privada. Ele é isso também. E ele, além de eu estar a serviço, né, a pedido das famílias, para fazer a constatação das áreas ocupadas pela empresa, invadidas pela empresa, e retirar, destruir as casas todas, A casa tá lá ele me intimidou dentro do quartel da polícia, na frente dos policiais todos, falando que aquele quartel era dele. Isso na presença do... Como chama o indigitado? Sargento Barroso. Sargento Barroso. Não, mesmo sendo reformado, a corregedoria pode apurar a atuação dele, a corregedoria da Polícia Militar, inclusive ele pode perder a aposentadoria. E a ele continua sendo, no caso da Polícia Militar, diferente da Polícia Civil. O processo administrativo dele é na Polícia Militar. Eu estou aqui falando, viu, Sargento Barroso, meu nome é Elcio Pacheco, sou da OAB, advogado da OAB. Você me intimidou, me ameaçou dentro do quartel da polícia, na frente do testemunho do Irineu Saldanha e do Lúcio Guerra Júnior. Foi dia 1º de maio, porque nós fomos visitar a casa dele. O que nós vamos fazer disso objetivamente? Nós vamos pegar o nome das 3 vítimas, encaminhar para a Polícia Federal, porque tem uma servidora federal pedindo que abra um inquérito policial em relação a isso, e responsabilizar a Polícia Federal se omitir qualquer coisa que acontecer com servidores federais de 2 universidades que estão atuando lá. Vamos encaminhar para a Polícia Civil com o nome das 3 vítimas e vamos encaminhar para a Corregedoria para que apure a usurpação de função do Sargento Barroso. Está atuando lá de forma privada como se fosse policial da ativa, e a omissão do destacamento da polícia local. Então esses 3 requerimentos, em votação, os 3 encaminhamentos, que nós vamos anexar fotos que vocês têm para ajudar a identificar os jagunços que estão lá, porque se eles estão atuando fora da área da empresa, eles não têm, mesmo se forem segurança legal para andar armado, eles só podem andar armado dentro da dependência da empresa. Então por isso que eu digo jagunço, pela ilegalidade de portar arma ilegalmente. Não é só ter o porte de arma. Em votação os requerimentos. Senhores deputados que aprovam a maneira que se conta, aprovado, que pega o nome das 3 vítimas. Objetivamente. Aqui, por isso que eu estou te dizendo que a ação aqui é mais política, era mais importante ouvir o povo. Vamos lá, rapidamente. Eu queria que o programa de proteção e defensor de direitos humanos me inscrevesse, porque eu estou sendo ameaçado pela... Andréia, passa o nome dos servidores federais que estão aqui. A Andréia Azul também, com o programa de proteção de direitos humanos. Outra questão, a Anglo tem procurado as famílias que eu represento e falando que se continuar comigo, como advogado deles, dessas famílias, não vai acertar, não vai fazer acerto com eles. Inclusive, tem ido dentro do fórum da cidade, falar da minha pessoa. Então eu estou ameaçado. Isso aí objetivamente você vai dizer quando você for ouvido pelas polícias. Ok. E obrigado aí pela atenção. A última coisa, solicitar, que já falei com o Rogério Correia, é que a Comissão de Direitos Humanos faça um sobrevoo na região, porque próximo ao empreendimento, para subsidiar, inclusive o relatório da Diverso, que a ANDO sistematicamente nega. Companheiro, eu tenho que seguir inscrições aqui. Você fez só denúncia. Eu precisava que a comissão pudesse sobrevoar lá e ver logo a situação que está lá. O Gondó está perto da cava, as outras comunidades não estão sendo reconhecidas na região lá. Gravando aqui Gilvander. E até então, a gente não, como a gente tem as terras compra e paga e não pode entrar, é um absurdo, né? Porque se eles deixassem a gente pelo menos entrar, que eles derrubaram a casa, jogar no chão, e a gente não pode nem citar as coisas que estão lá jogadas pelo chão, porque não pode, e nem noticiou ainda. Se tivesse noticiado, ainda ia lá, né? Isso é por todos os absurdos que nós estamos sofrendo lá. Gravando aqui, Frei Gilvander Moreira.